sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Canta, crente vencedor, igreja vencedora, que vai morar no céu. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel. A nossa vitória hoje tem sabor de mel. Bem forte. A nossa vitória hoje tem sabor de mel. Toda honra ao Senhor Jesus. Cantora Luciana Leal bondosamente atendeu o convite dessa juventude. E ela só está ensaiando, porque ela vai cantar mesmo amanhã. Viu, irmãos? Amanhã no encerramento a cantora vai estar conosco e nós vamos bem dizer o nome de Jesus. Mas vou pedir à pastora Érica que faça uma oração pela serva de Deus, que também ficou sabendo que está grávida, né? A Lu está grávida, pastor. Que Deus Nós estivemos possa... ali no congresso de mulheres e ela me testemunhou depois que ela já estava há algum tempo tentando o primeiro baby, né? E Deus naquela noite falou que estaria dando a vitória e ela está com a vitória. Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Tá Jesus faz milagre. Neném. Pode orar, pastor. Amém? Estenda a mão para a cantora. Tá? Cadê Lu? Faz assim, Lu, para o povo te ver. Estenda a mão para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Os primeiros meses é aquela coisa enjoadinha, né? Mas o Senhor está dando graça. A gente pode sentir a graça de Deus na vida da serva do Senhor. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida da tua serva. Continua fortalecendo e abençoando a ela, a este baby e ao seu esposo e toda a igreja que eles pastoreiam para o Senhor. Amém. Podemos assentar, queridos. Nós vamos recolher dízimos e ofertas, mas antes da coleta, nós queremos fazer menção das nossas congregações. Dia 5 de setembro é o dia da nossa vigília do Pentecoste. E entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas para a casa do tesouro. Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Aleluia, esse congresso está lindo, vocês estão de parabéns. Aleluia. Deus está dizendo, Ele está contigo e Ele peleja por você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero convidar o irmão Marcos Souza, este obreiro que representa a igreja evangélica Povo de Deus Pentecostal, lá de Radisson. Vem para cá, pastor. Venha. Cadê? Todos os irmãos, mais uma vez, os irmãos da igreja Povo de Deus Pentecostal, de pé. Pastor Walzer me ligou na quarta-feira e disse assim: pastor, infelizmente eu não vou dar conta de estar aí, mas eu vou enviar os meus representantes. E estão aí, ó, Povo de Deus Pentecostal conosco. O que é que nós vamos dizer a eles? Ô Jesus, é mesmo. Irmã Andréia, me perdoe. Porque a irmã Andréia já é nossa, né? A irmã Andréia, ela já congrega conosco desde o Beisma, né? É pastora ali na divisa de Massachusetts com o estado de New Hampshire, esposa do pastor Wilson. Fique de pé, pastora. O que nós vamos dizer para ela, Igreja da Restauração? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pode cantar, minha filha, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele já está aqui. Você pode sentir a presença dele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar?
renovar. Se prepare. Você está preparado? Aleluia! Se prepare. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio. É real a tua presença aqui neste lugar. E você pode liberar um glória. Aleluia! Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare, porque ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio. Levante a sua mão. Você está sendo curado. Você está sendo renovado, porque ele veio. Ele já está aqui. Glorifique ele nessa noite. Dê glória a ele, igreja, para você receber a tua vitória. Aleluia! Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare. Aleluia! Se prepare, porque ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Levante a sua mão. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Você está sendo tocado. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Sinta ele aqui. Sinto ele aí. Ele já chegou. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Você está sendo batizado. Sinta ele aí, irmão. Sinta ele aí. Eu sinto ele aqui, porque ele veio. Ele veio. Aleluia. Eu sinto ele aqui. Sinta ele aí, porque ele veio. Aleluia. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação.
coração. Aleluia, porque Ele veio. Aleluia, Ele está aqui. Todos nós de pé, toda a igreja, toda a igreja. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quem está feliz com o Senhor pode dizer glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra, cumprimente 3 pessoas que estão perto de você e diga: eu estou muito feliz de estar aqui perto de você. Diga aí para alguém. Amém, Jesus. Eu quero, antes de ministrar uma palavra aqui, que você abra sua Bíblia aí, enquanto eu vou dar uma palavra de agradecimento, em Jeremias capítulo 18. Eu quero dar uma palavra de gratidão ao Senhor, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui com vocês, ministrando no 5º Congresso da Mocidade aqui dessa igreja tão abençoada. Eu quero agradecer também a liderança dessa igreja, na pessoa do pastor Elimar, muito obrigado, pastora Érica. A primeira vez que eu estive aqui, não tive a oportunidade de conhecer o pastor Elimar, mas estou muito feliz em poder vê-lo nessa noite e compartilhar aqui de alguns momentos de comunhão nesse culto muito abençoado. Agradeço a essa igreja pela recepção maravilhosa. Nós estamos na cidade de Denbury há 3 anos, este ano. Faz 3 anos que nós começamos um trabalho ali. Deus tem sido tão bom para nós. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu perguntei para Deus o seguinte, sempre que eu vou pregar, eu pergunto para Deus o seguinte. Depois que eu comecei a pastorear, eu comecei a funilar assim, os convites, sabe? Eu não tenho mais assim, aquela pegada para estar pregando em tudo quanto é lugar. Mas eu procuro funilar assim, os convites, aonde eu vou pregar. Eu estou aqui hoje, minha esposa está em Atlanta, atendendo um trabalho lá também. E Deus tem nos dado essa direção. Mas sempre que eu vou pregar, eu pergunto para Deus o seguinte: Deus, qual é o alvo que o Senhor tem naquele culto nessa noite? Naquela noite? O que o Senhor quer fazer com as pessoas que vão chegar lá? É sempre o que eu pergunto para Deus. Porque Deus quer fazer alguma coisa aqui hoje. Deus quer fazer alguma coisa aqui hoje. E eu sei que Deus não trouxe você aqui em vão. Se você chegou aqui é porque Deus tem algo contigo. E eu perguntei para Deus: Deus, qual é o teu alvo? O que o Senhor quer para aquele povo que vai chegar lá? E Deus me disse assim: olha, o seu alvo vai ser o meu alvo. E o meu alvo é esse aqui. Eu vou falar naquela noite para pessoas que têm um chamado de Deus, com quem eu tenho um compromisso e que eu vou usar nessa terra. É isso aí que eu vou falar. Eu vou falar para quem tem coragem de dizer: eis-me. Diga para quem está preparado para ouvir o mistério? Pergunta aí. Diga para ele assim: vai ter hora que vai doer. Fala aí. Mas se Deus te trouxe é porque Ele sabe que você aguenta. Amém ou não amém, queridos? Amém. Jeremias capítulo de número 18, a partir do versículo 1. Um texto muito conhecido. Eu vou falar hoje sobre como se faz um vaso. É isso aí que eu vou falar. A partir do versículo 1. Palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Porque para chegar na casa do oleiro tem que descer, não está dizendo subir. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Antes de você se assentar, diga para quem está do seu lado: você é barro nas mãos do oleiro. Amém? Pode se assentar. Queridos, nós estamos falando aqui de um elemento que só dá para falar na igreja mesmo. Porque só Deus para fazer um negócio desse. Você não vê nas convenções mundiais falando de barro, você vê falando de petróleo. Você vê falando de ouro e você vê falando de diamante. E você vê falando de coisas de valor monetário, terreno alto. Mas ninguém toma tempo falando sobre barro. Agora, porque Deus é Deus, e Ele pode fazer o que Ele quer, Ele deixou um exemplo na palavra dEle, de que nós, ainda sendo comparados com aquilo que para os homens não tem nenhum valor, é isso que Ele usa como agente para abençoar essa terra. E Deus ajunta um povo como ajuntou aqui nessa noite, num 5º Congresso de Juventude da Assembleia de Deus de Madureira, para dizer para você que assim como Deus trabalha com o barro para fazer um vaso, assim Deus vai trabalhar com quem Ele tem um chamado na vida. Eu não sei para quantas pessoas, pastora Érica e pastor Elimar, eu vou estar pregando aqui hoje. Mas eu sei que tem alguém aqui que é chamado de Deus. E se você está aqui hoje, se prepara, porque Deus tem algo para a tua vida. E se você está aqui, joga a mão para cima e glorifica ao nome de Jesus nessa noite. E Deus, meu irmão, deixou um exemplo na palavra de Deus, a palavra escrita do Senhor, acerca de como é que Deus trabalha com quem Ele tem um chamado. Nessa ocasião aqui, era a nação de Israel. E você vai dizer assim para mim: pastor, essa palavra foi para Israel, porque Jeremias foi profeta do cativeiro. O povo estava preso e Deus mandou o profeta ir até onde o povo estava na Babilônia, dizer para ele: olha, não se preocupe, porque assim como o oleiro trabalha com o barro e faz um vaso, eu vou fazer com vocês também. E aí você diz: pastor, essa palavra foi para Israel? Não, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse, para nós que somos igreja hoje, que nós somos o Israel de Deus. Deus não mudou os seus princípios de trabalhar na terra. O tempo pode passar, mas a maneira que Deus trabalha ainda continua sendo a mesma. Então você não vem dizer aqui que as coisas mudaram, que está tudo diferente, meu irmão. O mesmo Deus que disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, falou para Pedro escrever na sua carta lá na frente: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Já tinha passado muito tempo e Deus estava dizendo: tem que ser santo. Tem que ser santo há 4.000 anos atrás, tem que ser santo há 2.000 anos, tem que ser santo no século 21, em pleno 2008. E eu estou pregando para uma igreja que vai sair daqui hoje sapecada pela santidade de Deus. E Deus falando para Jeremias: olha lá como é que o oleiro, desce lá e dá uma olhada. Meu irmão, é coisa tremenda. Deus virou profeta e falou assim: desce na casa do oleiro. Sim, se eu tenho um oleiro aqui, tem. Camarada que trabalha construindo vaso ali embaixo, você vai lá e vê como é que ele trabalha. Da maneira que você vê ele trabalhando, diga para o meu povo: olha, Deus mandou ir na casa de um oleiro e eu vi o oleiro trabalhando sobre a roda, fazendo vaso. Deus está dizendo que vai fazer a mesma coisa com você. Meu irmão, se você tem um chamado de Deus, está aqui a melhor comparação para quem tem chamado de Deus. Você é barro na mão do oleiro. E Deus está te fazendo para alguma coisa. Porque não tem vaso que é criado para nada. Não existe vaso que é criado sem objetivo. Se o oleiro construir um vaso, é porque ele vai ter alguma utilidade. No dia que esse que tem essas flores aqui estava sendo feito, ele estava sendo criado com uma utilidade. Você tem uma utilidade para Deus aqui na terra. Estou pregando para alguém aqui nessa noite ou não? Eu errei o endereço. Se eu estou pregando para alguém aqui, meu irmão, eu quero que você glorifique a Deus neste lugar. Aí você diz assim: eu até gostei daquela palavra, o pastor Elimar disse: não estou sentindo nada. E eu aprendi uma coisa muito importante, que tem pessoas que querem ser tocadas para começar a adorar. Mas eu aprendi assim, que você não adora, você não é tocado para adorar, você adora para ser tocado. É diferente.
Você tem gente que fica esperando, só quando eu sentir um arrepio nas costas, daí eu sei que Deus está. Não, meu irmão, se você não estiver sentindo nada, começa a adorar a Deus, que na sua adoração você vai atrair o toque de Deus para a sua vida. Olha lá, vamos voltar aqui para o oleiro. E Deus disse para ele, olha lá como é que ele trabalha. E eu fui pesquisar, meu irmão, sobre o trabalho que um oleiro tem para desenvolver e fazer um vaso. E eu descobri alguns princípios que estão inseridos na palavra de Deus. Primeiro princípio, o oleiro vai ter que procurar barro. E eu descobri que existe pelo menos, pastora Érica e pastor Elimar, 200 tipos de barro na terra. Só tem 8 que dá para fazer vaso. O resto não presta. Primeira lição aqui, meu irmão, é que para ser vaso tem que ser barro escolhido. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser da capital ou que você tem que ser do interior. Se você é escolhido, você é a pessoa que Deus vai usar para fazer a obra dele. E eu sei que tem pessoas aqui que foram escolhidas por Deus. Aqui não está falando de capacidade, aqui não está falando de beleza, aqui não está falando de estatura, porque se estivesse falando disso, Davi não teria sido escolhido. Mas está falando de um princípio da palavra, de que Jesus disse assim, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Meu irmão, o diabo não pode dizer para você que você não foi escolhido por Deus, não, porque você foi escolhido por Deus. Aham, diga para quem está do seu lado aí, você foi escolhido por Deus. E se ele não reagir, sacode ele, meu irmão, e diga, você foi escolhido por Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 26, ele diz para os Coríntios assim, vede, pois, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios chamados entre vós, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ô meu irmão, eu creio que Deus vai levantar quem não é aqui nessa noite para confundir quem é. Vai acabar o estrelismo que existe dentro das igrejas por aí. Porque Deus não está querendo estrelismo, Deus está querendo é barro que Ele possa fazer vaso. E eu estou pregando na autoridade do Espírito Santo aqui. Se você é escolhido, levante a tua mão agora, receba a carga de poder. Joga a tua mão para cima, eu te dou 15 segundos para você adorar a Deus dentro dessa casa. Quem já está entendendo o recado, glorifica a Deus neste lugar, porque eu estou sentindo que a glória de Deus já está aqui. Eu estou vendo Deus levantar essa juventude aqui neste lugar. Eu vim aqui para acertar o alvo de Deus. Deus disse, prega para quem tem chamado. Você foi escolhido, se prepare, porque Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Senta aí, senta aí. Eu sinto a unção de Deus aqui, pastores. Eu sinto a unção de Deus aqui. E nós estamos precisando disso aqui, meu irmão. Culto pentecostal e avivado. Aonde Deus tem autoridade para falar, tem poder para falar e levantar quem Ele quiser. Hoje aqui Deus vai colocar um divisor de águas na vida de muitas pessoas que entraram aqui, com respeito a ministério, com respeito a chamado. Hoje tem pessoas aqui que vão sair, meu irmão, do anonimato e vão entrar na galeria dos heróis da fé de Deus. Pessoas que estão escondidas, que Deus vai achar. Pessoas que estão estagnadas no ministério, que Deus vai levantar. Oh, meu irmão, se prepara, Deus tem algo para a tua vida. Depois que o barro é escolhido, o oleiro vai para o segundo passo. Ele vai separar barro de barro. Porque são 8 tipos, mas cada um vai servir para um tipo de vaso. Aí é barro separado de barro. Porque tudo o que Deus tem para fazer na igreja, Ele faz de forma individual. Tudo o que Deus tem para fazer na igreja, Ele faz de forma individual. O chamado de Deus é individual. Está todos nós aqui dentro dessa casa hoje à noite. Mas Deus aqui, meu irmão, olha como que Deus é tremendo. Deus ouve a oração de cada um. Deus escolhe quem Ele quer. E enquanto eu estou pregando aqui, Deus está falando com você
de uma maneira e está falando com a pessoa que está sentada do seu lado de outra. Isso fala, a palavra que foi para você e serviu para uma área da sua vida, está servindo para outra na vida de outra pessoa. Barro separado de barro. Isso fala da individualidade do processo que Deus vai fazer e trabalhar na sua vida. É por isso que você não entende por que é que Deus está trabalhando na sua vida de um jeito e não está trabalhando na vida de mais ninguém do mesmo jeito. É porque Deus está trabalhando com você para você ser um tipo de vaso. Para de perguntar para Deus, Deus, por que é só eu que estou passando isso? É porque Deus, meu irmão, não fabrica homens igual os homens fabricam carros. Os homens fabricam carros por série. Quando sai um lançamento, você vai na agência, tá lá 200 carros, tudo igualzinho um ao outro. Quando Deus não vai fazer uma pessoa, Ele constrói um só. Na terra não tem outra pessoa igual a você. Só isso aí já era de você ter dado um glória a Deus, meu irmão. Isso tira toda a competição, porque não tem ninguém para competir com você, visto que você é o único que Deus criou da maneira que você é. Você não precisa se comparar com ninguém. Eu gostaria de ser usado igual o Benny Hinn. Touch, pick it up. Touch, pick it up. Touch. Você não precisa querer ser usado igual o Benny Hinn, porque a unção de Benny Hinn é para Benny Hinn. A unção que Deus tem para mim, meu irmão, não existe outro Christian Sérgio Guimarães de Oliveira na terra. Eu estou feliz que eu sou o melhor eu que existe na terra. Porque Deus me criou assim, baixinho, cabelinho partidinho de lado, olho preto, da perna torta, mas cheio do poder de Deus e da glória de Deus. Eu sou um vaso. Diga para quem está do seu lado, tá bom do jeito que Deus te criou aí, meu irmão? Você é o diga para ele assim, você é o melhor você que existe na terra. Não é motivo de glorificar a Deus, não, obreiros. Oh, glória ao nome do Senhor. Você é mais você. Quando Deus te criou, Ele tomou tempo, meu irmão, para te fazer do jeito que você é. Ninguém tem os olhos que você tem. Tem 3 coisas no seu corpo que não tem ninguém que tem. Como que Deus é tremendo. Quase 7 bilhões de pessoas na Terra, Deus não repete ninguém. Ninguém tem os olhos que você tem, ninguém tem a impressão digital que você tem, ninguém tem o cabelo que você tem. Ou pelo menos os que restam. Mas ninguém tem. Ninguém tem, meu irmão. Você é indivíduo criado por Deus. E Satanás tem que aguentar isso, meu irmão. O diabo, quando olha para você, tem que ver a glória de Deus na sua vida. Porque você, além de ser escolhido por Deus, você foi separado para uma obra. O oleiro vai lá, pega o barro, separa barro de barro. E agora vai o terceiro processo na feitura de um vaso. O oleiro pega o barro e ele fica com o barro na mão. Eu lendo acerca disso, achei muito interessante. Por que o oleiro fica com o barro na mão, pastor Lima? Para que o barro conheça a temperatura da mão do oleiro. Para que ele, pastora Érica, o barro se condicione e conheça a mão do oleiro. Quem é chamado por Deus, meu irmão, tem que ficar na mão de Deus um tempo. Esse tempo aqui, eu não estou dizendo que eventualmente você vai sair. Estou dizendo que no começo do seu chamado, você tem que passar longas horas conhecendo a temperatura das mãos daquele que vai te usar. É Deus, como se Deus estivesse dizendo assim, eu quero que você passe mais tempo comigo. E depois eu fui entender por que é que Jesus, antes de falar para os discípulos, ide, ele falou, vinde. Jesus não manda ir antes de mandar vir. O primeiro chamado do obreiro não é para as pessoas. O primeiro chamado do obreiro é para Deus próprio. Deus te chama para Ele mesmo. Para você passar tempo com Ele e entender quem Deus é. Para que lá na frente você não considere a obra de Deus maior do que o Deus da obra. Meu irmão, eu prego, eu dou cambalhota, eu oro por enfermos, eu ganho almas. Mas o maior prazer da minha vida são os momentos que eu estou na presença de Deus em oração. Não tem nada que supere o frescor da presença de Deus. E se você tem chamado de Deus, guarde esta verdade. A obra de Deus não é mais importante do que o Deus da obra.
Que você seja uma pessoa, meu irmão, que valorize tempo na presença de Deus. Porque hoje em dia está escasso, pastora Érica, pastor Elimar, pessoas que passam tempo na presença de Deus. Eles decoram uma mensagem e vêm querer entulhar aquilo, garganta baixa do povo na igreja. Eu não quero um pregador que me traga uma mensagem decorada. Eu quero um pregador que ouviu Deus falar primeiro e depois vem falar comigo. Eu estou pregando aqui, meu irmão, eu estou vendo a glória de Deus sobre a sua vida nessa noite. Diga para quem está do seu lado, eu não sei como você entrou aqui, diga para ele. Mas eu sei como você vai sair, diga para ele. Você vai sair daqui pingando azeite do poder de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem está sentindo a presença do Senhor aí, solta um brado de glória a Deus. Isso fala de discipulado. Isso fala de comunhão. Obreiro que não tem tempo de discipulado e de comunhão na igreja não serve para ser obreiro. Me fala qual a escola que você pertenceu e eu vou te falar qual obreiro que você vai ser. Passa tempo. O problema é que hoje o camarada chega na igreja porque acha que sabe falar bonito, logo o pastor tem que consagrar ele a pastor. Não comeu nem uma pedra de sal ainda com o pastor, já está querendo ser presbítero. Passa tempo, diga bem quem está do seu lado, tem que passar tempo na mão do oleiro, diga aí. Depois de barro tirado de barra, depois do barro na mão do oleiro, vai para quarto processo. O oleiro pega aquele barro, ele tem uma mesa especial lá na olaria, pega o barro, coloca o barro em cima da mesa. Bem bonitinho. Olha aqui você, ó, na mesa de Deus. Engraçado, sem querer, eu achei uma toalha marrom, cor de barro. Ele põe o barro lá em cima aí. Ele começa a surrar o barro. Sabe por que ele começa a surrar o barro? Para o barro dar liga. Porque se o barro não for surrado, depois de feito o vaso, ele racha com facilidade. Então tem que trazer resistência para o barro ficar bem juntinho, ajustado, para que quando for feito um vaso, aquele vaso não seja rachado por qualquer coisinha. Diga para quem está do seu lado, parece que o negócio vai apertar agora, diga aí. Eu não entendo como é que as pessoas não aguentam passar por prova na igreja. Quando você vê um vaso aí se rachando por qualquer probleminha que enfrenta, é porque ele não foi surrado na mesa de Jeová. Porque essa liga fala de resistência. Para que quando chegar lá na frente e Deus estiver te usando, você não desista por qualquer pessoa que falou que você não tem talento. É por isso que tem gente que não aguenta. Porque cantou e na hora que desceu do púlpito que cantou no final do culto, ele não ouviu um elogio, ele ouviu uma crítica. Se você foi surrado na mesa de Jeová, meu irmão, depois que Deus tiver feito o vaso, não tem nada que te trinca e te racha com facilidade. Eles vão te criticar e você vai dar glória a Deus. Eles vão dizer que você cantou mal e você vai continuar cantando. Eles vão dizer que não gostam da tua mensagem e você vai continuar pregando. Eu não vou fazer mais nada lá na igreja, pastora Érica, porque ninguém me apoia. Eu não quero mais ser membro daquela igreja, porque ninguém me cumprimenta depois do culto. Diga para essa pessoa que está do seu lado, a mesa de Jeová está aí, quer dar uma passadinha lá? Meu irmão, quer saber uma característica de que tem um chamado de Deus? Não volta atrás por qualquer coisinha.
Jesus disse, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. A Bíblia diz em Provérbios, o escritor disse assim, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus não tem negócio com frouxo e com pessoas que recuam com facilidade. Deus tem compromisso com quem tem coragem de fazer a obra dele destemidamente. E Deus vai levantar essa classe de pessoas aqui hoje, nessa noite. Você tem que aguentar, meu irmão. Diga para quem está do seu lado, você tem que aguentar, meu irmão. Aleluia. Eu me converti no ano de 1995. Cedinho no meu chamado, cedinho na minha vida cristã, Jesus me chamou. Eu ouvi uma palavra profética. Deus tem uma obra com você, você vai ser um pregador da palavra. Beleza. Passou uns meses, eu recebi um convite de um pastor amigo meu, falou assim, olha, tem um culto de jovens lá, você vai lá contar o seu testemunho. O testemunho é forte, né? Jesus me tirou das drogas, da bebida e tal. Você vai lá e conta o seu testemunho. Eu ouvia Napoleão Falcão na época. Gilmar Santos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fiquei empolgado com aquele negócio, pastor. Eu achei que eu ia fazer do mesmo jeito, rapaz. Eu preparei uma mensagem. Preguei ela para mim no gravador. Deu 1 hora de mensagem. Falei, na mão eu não fico. Chegou lá, irmão, quando eu abri a Bíblia na frente do povo, sumiu todas as letras da Bíblia. As páginas ficaram brancas. Meu sermão de 1 hora transformou num sermão de 5 minutos. E eu fiquei morrendo de vergonha lá em cima, frustrado. O pastor teve misericórdia de mim, levantou, mandou o povo ficar de pé, cantou um hino da harpa, chamou o povo para frente. E eu fui embora para casa arrasado. Passando o sinal vermelho, meu irmão, doido querendo chegar em casa. Chegou em casa, eu enfiei debaixo da cama. Diz para Deus, Deus, comigo o senhor não conta para pregar, não. Eu fiquei frustrado com aquele negócio. Eu comecei a enfrentar umas lutas. Mas era Deus me colocando na mesa. Tem gente aqui na mesa, sabia disso? Eu estava um dia chorando no meu quarto em casa. Falando assim, Deus, não quero esse negócio de ser usado, não. Dói demais. Não tem, não, é que eu não vejo uma saída. E comecei chorando. O telefone, eu no quarto, o telefone que estava na sala, eu era solteiro na época, tocou o telefone. Eu não atendi o telefone. Meu irmão, Deus existe. Diga para quem está do lado, Deus existe. São experiências como essa que marcam a vida da gente, marcou meu ministério. A secretária eletrônica atendeu. Talvez tenha até pessoas aqui que estão na América há mais tempo, conheceu a irmã Sônia. Ela entrou falando na máquina. Mulher, uma profeta de Deus. Ela não sabia que eu estava em casa, ela não sabia que eu estava chorando, ela não sabia que eu estava orando nem nada. Eu dentro do meu quarto, ela deu um grito pela secretária eletrônica: Christian, eis que eu te vejo dentro desse quarto chorando aí agora. Lembra da irmã Sônia, Elias? Lembra dela? Pega o telefone que o Senhor tem uma palavra para ti. Aí lá vai eu humildinho levantando. Peguei o telefone. Sabe como é que eu peguei o telefone, né? Já sabendo, Jesus vai apanhar agora pra caramba. Colocou o telefone, ela falou para mim, olha. Meu irmão, ela disse para mim o texto que eu tinha acabado de ler. Jonas. Aquela palavra que Jonas falou para Deus assim, Deus, me tira a vida porque eu quero é morrer, me leva logo. Eu tinha acabado de ler aquela palavra. Ela disse para mim, você acabou de ler sobre Jonas aí agora. E chegou a pedir, Senhor, tira a minha vida. Mas o Senhor diz para ti, tenha coragem, porque eu não tenho compromisso com covardes. Se você se levantar, eu vou te usar. Se você se acovardar, eu vou te encostar. Decida. Fala para quem está do seu lado, Jeová ainda fala na terra ainda, irmão, diga aí. Você está achando que é brincadeira, é? A partir daquele dia, meu irmão, eu fiz um compromisso com Deus, digo, Deus, nunca mais
eu vou voltar atrás. Eu vou aguentar até o fim. Tem gente aqui, meu irmão, que está passando nessa circunstância na vida. Você está querendo correr do seu chamado, está difícil demais, parece que você não vê uma luz no fim do túnel, e quando você vê uma luz, não é luz do Senhor, é um trem que está vindo na sua direção. E você parece que você não vê as coisas acontecendo. Deus está dizendo para você, se você aguentar, Ele vai te usar. Obreiros, se nós aguentarmos, Deus vai nos usar. Se nós aguentarmos o trabalhar de Deus na nossa vida, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você crê, joga a tua mão para cima e diga, Deus, eu estou na tua mesa. Depois do barro adquirir resistência, vai para o outro processo. Quinto processo, ele pega o barro, leva para uma outra mesa onde tem um holofote, uma luz, bem forte. Naqueles tempos, no sol do meio-dia. Levava para o lado de fora, hoje, sob uma lâmpada muito forte. Pega o barro, coloca ali. Ele pega uma agulha, mais ou menos desse tamanho, e ele vai investigar o barro para ver se não tem bolha. Porque se tiver bolha, depois que o vaso é feito e colocado no forno, as bolhas vão estourar e vai rachar. Então o que ele tem que fazer? Ele vai investigar o barro para ver se não tem bolha. E aonde ele vê uma bolha, pergunta para quem está na sala, já entendeu o recado aí, irmão? As bolhas, irmãos, aqui, falam do nosso orgulho. Fala do nosso eu. Se você tem chamado de Deus, Deus tem que estourar essas bolhas da sua vida. É por isso que você vê gente que depois que Deus levanta, pensa que Deus levantou por quem Ele era. E deixa de reconhecer que quem levanta é Deus. E acha que porque prega bem, porque canta bem, porque é um bom obreiro, porque é um bom pastor, deixa de reconhecer que é Deus que trabalha na nossa vida. Se você escapar esse processo de Deus na sua vida, você vai se tornar um obreiro, você vai se tornar um jovem chamado no ministério, tendente ao fracasso. E Deus está dizendo para nós aqui que tem bolhas na nossa vida que Ele quer furar, meu irmão. Que nós temos que deixar Deus furar, porque lá na frente isso aí pode te trazer um prejuízo muito grande. Quando uma pessoa pisa no seu calo na igreja, é Deus te dando uma agulhada. Quando uma pessoa na igreja, quando você se sente afrontado por uma situação na igreja, é Deus furando uma bolha na sua vida. Quando você passa por uma situação e você é humilhado, é Deus furando bolhas na sua vida. É Deus trabalhando para te fazer um bom obreiro na casa de Deus. Orecanta nasto rimiande comanaia. Levante a sua mão para cima aí agora, em nome de Jesus, porque eu creio que esse é o momento em que Deus vai trabalhar mais forte aqui dentro. É onde Deus está tocando a tua vida para tirar as bolhas que lá na frente vão te prejudicar. Seja humilde, meu irmão. Deixa Deus te fazer um obreiro humilde, porque a Bíblia diz que a honra não convém aos tolos. E quando Deus levanta uma pessoa, Ele está honrando aquela pessoa. E eu sei que tem pessoas aqui dentro nessa noite que Deus vai honrar tremendamente com uma unção sobrenatural. Mas quando Deus te levantar, você vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Foi o Senhor que me ungiu, foi Deus que me fez o que eu sou. E eu só estou onde eu sou, onde eu estou, porque Deus me colocou aqui. Conta-se nos tempos antigos que um pregador jovem foi convidado para pregar numa igreja. E havia um senhor obreiro ali, muito maduro, e aquele jovem cheio de pompa. Na hora de pregar, subiu a plataforma, de cabeça erguida, peito estufado, em outras palavras, se achando o dono da cocada preta. E ele pregou e não aconteceu nada. Deus não honrou. Ele que subiu para cima, teve que descer embaixo. E no final do culto ele procurou aquele senhor, ele viu que ele tinha experiência, e falou assim, o que aconteceu? Eu subi pensando que eu iria arrebentar, e acabou que eu desci humilhado. E aquele velho pregador virou para ele e disse uma palavra para ele assim, se você tivesse subido da maneira que você desceu,
você estaria descendo da maneira que você subiu. Desce, sobe, confiando que é Deus que vai te usar. E isso só acontece quando nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida. Nas tarefas mais simples na igreja. Lembre-se, quando uma tarefa é confiada a você, Deus pode estar tentando furar uma bolha na sua vida. Eu me lembro, pastor, isso acontece demais. Eu sei que na igreja acontece, na igreja onde eu servi também era assim. Era uma escola bíblica de obreiros. E eu trabalhava ajudando a limpar, buscando os pregadores e tal. E dando assistência na igreja. Aí alguém chegou para mim e falou assim: Cristian, dá um pulinho lá no banheiro. Entupiu tudo lá. Vai lá. Passei a mão num balde. Já fui preparado para o mistério. Cheguei lá, irmão. O banheiro estava daquele jeito. Uns submarinos, meu irmão. Navegando. Peguei um rodo, uma vassoura, coloquei uma plaquinha lá de fora, não entre, perigo. Lá vai eu. Rapei tudo. Joguei dentro do balde. Pensou, meu irmão? Tem gente que acha: eis que tu serás um pregador. Chama ele para tirar a oferta. Não posso tirar mais a oferta não, que Deus me chamou para pregar. O que Deus tem comigo é muito grande, isso aí para mim. Não dá não. Porque as pessoas confundem, pastor. Quando Deus diz, e Deus sempre diz isso, já reparou, pastora Érica? Não pense que o profeta está repetindo. Não, quando o profeta diz assim: Deus tem uma grande obra na sua vida, é porque a obra é grande mesmo. Só que quando Deus diz para você que Ele tem uma grande obra, tem gente que pensa assim, quando recebeu a palavra: eis que eu tenho uma grande obra, a primeira coisa que ele pensa é no Maracanã. Vou fazer uma cruzada no Maracanã. Oh, é obra grande. Na África, 1,5 milhão de pessoas. E ele se esquece de que quando Deus diz para você que Ele tem uma grande obra na sua vida, a obra é grande, não é para você, é para Ele. E às vezes o que é grande para Deus não é grande para mim. E o que é muito grande para mim e para Deus é isso aqui, meu irmão. Se Deus diz que Ele tem uma grande obra na sua vida, a grande obra é para Ele. E para Deus, grande obra é ser diácono, é ser cooperador. Limpar a igreja é uma grande obra para Deus. Trabalhar no estacionamento é uma grande obra para Deus. Tirar a oferta é uma grande obra. Pregar é uma grande obra. Cantar é uma grande obra. Trabalhar no som é uma grande obra. Filmar é uma grande obra. Na obra de Deus tudo é grande obra. E se você está funcionando aqui dentro dessa igreja, em qualquer departamento, você está fazendo uma grande obra para Deus. Quem aqui está fazendo uma grande obra para Deus? Levante a mão aí agora. Glorifique. Olha, esse rapaz está filmando aqui, meu irmão. Está fazendo uma grande obra para Deus. Você pode se escandalizar quando você chegar no céu e ver ele recebendo o mesmo galardão que muitos pregadores vão receber. Ou até mais. Você está fazendo uma grande obra para Deus. Aí eu peguei o meu baldinho, terminei de limpar o manto lá, peguei o balde. Lógico, eu não podia passar por dentro da igreja. O banheiro era no corredor, eu tinha que dar a volta para levar no lixo, que era nos fundos. Então eu dei a volta pela frente e saí pelo um corredor que tinha do lado de fora da igreja. Lá vai eu com o balde. No meio do caminho, a alça do balde rompeu. E eu de terno assim, igual eu estou aqui hoje. O balde desceu de mais ou menos dessa altura e foi ao chão. E quando ele bateu no chão, você já sabe o que aconteceu ou não? Você entende lei da física? Hein? Bateu com aquele impacto. E quando bateu, o que estava dentro subiu. Em mim. Eu olhei e falei: bendito seja Deus. E eu já tinha ouvido uma palavra de que Deus iria me usar. E ali Deus estava furando bolhas. Você está trabalhando na casa de Deus, meu irmão. Você está fazendo uma grande obra para Deus. Eu quero louvar a Deus aqui nessa noite pela vida dos diáconos. Eu quero louvar a Deus aqui nessa noite pelas intercessoras e intercessores que ninguém vê, mas Deus está vendo. Eu quero louvar a Deus aqui nessa casa dessa noite para quem trabalha mexendo no som.
Eu quero louvar a Deus para quem vem aqui naqueles cultos que ninguém quer vir, mas vem porque crê que Deus está presente e que está desenvolvendo um ministério ali naquele lugar. Você está fazendo uma grande obra para Deus. Levanta a tua mão aí, meu irmão. Dá uma rajada de glória a Deus dentro desta casa. Oh, diga para quem 2 ou 3 pessoas você está fazendo uma grande obra para Deus. É lá mesmo que Deus vai te usar. Depois, pastor Aéreo, estou quase encerrando, olha, rapidinho. Depois das bolhas furadas. Aí você pensa assim, não, depois de tudo isso aí, ser espancado, bolha furada, já estou pronto. Não, ele pega aquele barro e dentro da sala do oleiro tem um quarto chamado quarto escuro. Ele vai lá e coloca, não tem luz nenhuma dentro do quarto, não pode ter. Ele pega e coloca o barro lá, fecha a porta e esquece que o barro está lá dentro. Sabe para quê? Porque o barro no quarto escuro, ele vai dar lodo, e o lodo vai produzir óleo, para depois ficar fácil de trabalhar. Se você vê um crente aí, meu irmão, fácil de mexer com ele, ele já passou no quarto escuro. Já viu aqueles crentes, meu irmão, que é difícil você mexer com ele? Não, eu vou te falar que você é enjoado. Hein? Aqui não tem desses não, amém ou não amém, queridos? Amém? Olha, aqui não tem, mas pro lado de lá tem. Às vezes a gente encontra um crente difícil, tudo tá ruim para ele. Se tem neve, pastor, não fui na igreja porque estava nevando. Se tá calor, ele diz, não, eu fui pro parque. Se chover, não tem lugar para estacionar, não tem nada bom para ele. O culto estava muito frio, o culto estava muito pentecostal. O pastor manda levantar a mão demais, o pastor não manda levantar a mão. O povo cantou desafinado, o louvor cantou mal, não cantou os hinos que eu gosto. Tudo está ruim para ele. Diga para quem está só tem que passar no quarto escuro, meu filho. É porque você não passou lá, não deu lodo, não deu óleo, não deu azeite. É por isso que está ruim para você. Lá na minha igreja ninguém fala que o louvor foi ruim, porque eu já ensinei um negócio lá. Eu digo assim, ninguém reclame que louvor está ruim. Porque para você chegar e falar assim, hoje eu não gostei do louvor, você é Deus? Deus é que tem direito de falar, eu não gostei do louvor. Você tem direito de falar se o louvor foi para você e não foi para você. Foi não. Quem tem o direito de falar que foi bom, que foi ruim, é Deus, meu irmão. E nós aqui na terra é mãozinha para o ar, louvando, glorificando aquele que é digno de ser adorado. Alguém vem para adorar, glorifica. Já pensou que em petulância? O dia que você encontrar um desse aí, você fala para ele. Você saiu lá de fora da igreja? Hoje eu não gostei do louvor. Você olha para ele. Bendito seja o teu nome, Senhor. Não sabia que eu estava do lado de Deus. Todo louvor é bom, meu irmão, porque está sendo dado para Deus. Louvor é bom é aquele que está sendo dado para Deus. O irmão cantou afinado, fez cobrinha aqui, glória a Deus. A irmã subiu aqui, meu irmão, sou uma florzinha de Jesus, glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra de Deus, e Deus é quem é digno de ser adorado. E nós estamos nesse culto aqui, como diz o pastor Lima, para cultuar a Deus. Nós viemos aqui para dizer que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é vitorioso, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está operando, Ele está aqui neste lugar. Esse quarto escuro é deixado lá. Esse é aquele tempo da vida de quem é chamado, né? Ninguém me vê. Deus tampa o olho do pastor, o pastor não te vê. Se o pastor não te viu, é porque Deus não está deixando você estar no quarto escuro. Não adianta você reclamar. Não adianta você falar, pastor não me vê. É Deus que te escondeu. Diga para quem está do seu lado aí, está entendendo a mensagem ou não? Quer que o pastor fale mais claro? É Deus que te escondeu. Para você, quando sair de lá, sair ungido, meu irmão. Tem gente aqui que está escondida aqui, pastor Hélio. Não adianta você fazer biquinho. Ninguém me vê nessa igreja. Ninguém me vê. O pastor não me chama para contar no congresso. O pastor chamou todo mundo, só não chamou você. Foi Deus, meu. Você mandou papel, você não mandou papel, você mandou um livro aqui para cima com o seu nome. O pastor perdeu o livro com o seu nome, com tudo. Não chama. Diga para quem está do seu lado.
É o quarto escuro, meu irmão. Hã? Toda pessoa que tem um chamado de Deus tem que passar pelo quarto escuro, meu irmão. É o tempo do anonimato. É o tempo que ninguém te vê. É o tempo que você fica curtindo. É o tempo que Deus vai sondar o seu coração. Saber o que você quer de verdade. Se você quer ser usado mesmo por Ele, você vai aguentar ficar no quarto escuro. Mas Deus, quando eu sair daqui também, os demônios saem da minha frente. Que eu vou morder num demônio se eu encontrar com um por aí. Eu passo por cima dele. Meu irmão, mas quando você sair de lá, o diabo, se não sair da sua frente, você vai sair igual um rolo compressor, meu irmão. O que tiver na tua frente, você vai passar por... Ninguém segura um homem que passou pelo quarto escuro, não, pastora Érica. Ninguém, meu irmão. Ninguém aguenta uma igreja que um dia congregou num basement. Ficou lá no quarto escuro. Ninguém cria. Ninguém falava que ia dar certo. Ninguém cria. Mas Deus chegou a hora de tirar do quarto escuro. Agora chegou. Eu estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui dentro dessa casa. Se tem mais alguém sentindo aí e é batizado com o Espírito Santo, joga as mãos para cima, dá uma rajada de língua estranha aqui neste lugar. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado e diga: você tem que aguentar esse quarto escuro, meu irmão. E eu sei que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu sei que eu estou pregando para quem está em quarto escuro. Aleluia! Não decoma na baixuriandaraia. Irmã, levanta sua mão e glorifica a Deus aí, minha irmã. Porque Deus está falando com as irmãs aqui. Eu vou levantar um exército poderoso de... Mandecoma na baixuriandarabaxaia. A unção para pregar que está sobre a vida da pastora Érica vai ser transmitida para a vida de mulheres aqui dentro desta casa. Vai haver um reboliço. Eu estou pregando para jovens aqui nessa tarde, nesta noite. Jovens que vão ser usados por Deus, que vão ter coragem de aguentar o quarto escuro, meu irmão. Aguenta! Jesus, me solta aqui nesse lugar, Jesus, que eu estou com vontade de sair voando aqui nesse lugar, porque eu estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui dentro desta casa, e a glória de Deus está aqui. Eu te dou 30 segundos para você levantar sua mão e dar glória para Deus aqui nesse lugar. Deixa Deus descer na tua vida aí agora, minha irmã. Você que tem chamado para pregar, aguenta aí, meu irmão. A tua hora vai chegar. É hoje, obreiros. É hoje, obreiros. Aguenta o quarto escuro, obreiro. Aguenta. Porque quando chegar a sua hora, ninguém te segura. Sente só um minutinho. Diácono, fecha a porta aí, porque Deus desceu aqui neste lugar.
Eu não vou segurar o que o Espírito Santo está querendo fazer aqui. Eu não vou pregar mais agora. Eu vou deixar o Espírito Santo terminar esse negócio aqui agora. Fica de pé no teu lugar aí agora para adorar a Deus. Cadê um tangedor ali naquele teclado ali, meu filho? Vai lá, sola aí. Levanta a tua mão para cima aí agora, porque Deus vai te tirar do quarto escuro e vai te projetar. Quarto escuro de Moisés durou 40 anos. Jesus durou 30. Paulo, antes de começar a pregar, ele ficou 3 anos na Arábia, no quarto escuro. José ficou 13 anos no quarto escuro, escondido. Você está aí no quarto escuro. Vai chegar a hora que o rei vai mandar te tirar lá do calabouço. Toca aí, fiote, toca aí, fiote. Depois, pastora Érica, que está lá no quarto escuro, o oleiro vai lá e tira. E vem com aquele monte de barro pingando azeite. Coloca o barro na prateleira que ele tem, para todo mundo que chegar na olaria ver que aquele barro está lá. Ouça o que eu estou dizendo. Você está na prateleira, mas você ainda não é vaso. Você está na espera. Você vai ver muitas vezes o oleiro indo e pegando um barro que está do seu lado para usar. Nesse tempo, esse tempo é aquele tempo que Deus começa a levantar as pessoas que estão do seu lado. E você tem que olhar, ver Deus tirando aquela pessoa, usando aquela pessoa, e tem que ficar lá. Glória a Deus. Eu não vou ficar com inveja, porque a minha hora vai chegar. O irmão que foi criado com você na igreja, quando você vê ele pregar, você tem que dar glória a Deus quando ele estiver pregando. A pessoa que estava ali, diácono do seu lado, vai ser consagrada presbítero. Mas por que eu não fui? Glória a Deus, eu estou na prateleira, a minha hora vai chegar. É duro, meu irmão, ser vaso. Tem que aguentar muita coisa. Mas quando chega a sua hora, o oleiro vai lá, pega aquele monte de barro e coloca na roda e começa a trabalhar. É quando Deus te pega e te coloca no centro da sua vontade e começa a te formar um obreiro de excelência na casa de Deus. Eu sei, pastor Elimar, porque tem muita gente que não aguenta o processo. É duro, rapaz. Quem tem chamado de Deus tem que aguentar coisa muito dura, meu irmão. Demora tempo. Esse negócio aqui não é da noite pro dia, não, meu filho. Para você chegar, subir no altar, ter poder para ministrar uma palavra, ser um obreiro na casa de Deus, desenvolver o teu ministério, você vai ter que ficar na presença de Jeová esperando Deus te formar. É por isso que tem muita gente que corre. É por isso que tem muita gente que pula da prateleira na hora errada. Vai procurar a igreja, comprar uma consagração, atrás de oportunidade, porque é difícil. Agora quem é homem e mulher de verdade aguenta. Pastor, deu uma palavra dura. Sim, senhor, eu vou aguentar esse negócio aqui. Trocar de igreja não vai resolver meu problema, não. Eu vou ficar aqui porque aqui Deus me plantou e Deus vai me levantar aqui. É aqui que Deus está me trabalhando na minha vida. Aqui é a casa do oleiro para mim. Eu vou aguentar. Joga as tuas duas mãozinhas para cima onde você está. Jesus, olha para quem tem chamado aqui nessa noite. Olha para quem o Senhor chamou aqui nessa noite. Eu não sei em que processo você está na presença de Deus, mas Deus me mandou vir aqui nessa noite para dizer que Ele tem algo contigo, minha irmã. Ele mandou eu vir aqui nessa noite para dizer para você, rapaz, que Ele tem algo contigo. Que a luta que você está passando é um momento de Deus na tua vida.
E se você abrir a sua boca para glorificar a Deus nesse lugar, Deus está dizendo que Ele vai te dar um alimento como Ele deu para Elias. E com esse alimento você vai caminhar mais 40 dias na presença do Senhor. Espírito do Senhor, sopra aqui desse lado da igreja, Senhor. Sopra na vida desse povo. Sopra aqui na ala do meio, Espírito Santo. Sopra aqui à minha esquerda, Espírito Santo. Levanta homens e mulheres aqui neste lugar. Olha aqui para mim. Eu não trabalho com emocionalismo. Eu não quero emocionar ninguém. Mas eu quero que quem sente um chamado de Deus, ouça o que eu estou dizendo. E você está em um desses estágios do trabalhar de Deus na sua vida. E você está dizendo assim: pastor, foi Deus que me trouxe aqui para me tirar do lugar onde eu estou. E você quer dizer: eis-me aqui, Senhor, nesse congresso. Sai do seu lugar. Não vem andando não. Vem correndo aqui no altar. Ó, tem desviado aqui hoje que vai voltar, que tem chamado de Deus. Vem cá, você que está desviado e tem chamado de Deus. É hoje que Deus está te chamando para voltar. Vem, 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 vem. E vai ficar estreito o que Deus tem para a sua vida aqui neste lugar, nessa noite. Vai lá, pastor, fica do lado dele lá. É hoje, vaso, que Deus está dizendo para você. Você tem chamado, rapaz. Você tem chamado, rapaz. E eu vou declarar aqui nessa noite que o diabo perdeu mais uma vez. E Jesus está vencendo aqui neste lugar. Obreiros,